Fala pessoal, caso chocante. E antes de eu divulgar o meu canal agora, antes de começar a falar do caso, é, quero que vocês entrem na página Caso Chocante, na página do Facebook. Lá vocês vão pesquisar muitas coisas sobre casos e também me segue também no Instagram, Caso Chocante, e também na minha página do Instagram, Milton Lopes. Lá vocês vão pesquisar muitos casos sobre coisas interessantes no caso que aconteceu. E agora, o caso que eu vou comentar agora é o caso do desaparecimento de Rui Pedro, que é um dos casos mais pedidos, é claro, o caso do menino que desapareceu lá em Portugal e até hoje nunca foi achado. Então, vamos à história. Filho de Filomena Teixeira e Manuel Mendonça, Rui Pedro ele foi andar de bicicleta sozinho na rua com a permissão da sua mãe e acabou desaparecendo misteriosamente. Sem nenhuma informação onde que o Rui Pedro foi se meter, onde que ele estava, a família resolveu chamar a polícia e logo falaram que o Rui Pedro foi se encontrar com um rapaz de 22 anos chamado Afonso Dias, aliás. Afonso Dias. E o Afonso Dias, ele é um rapaz, naquela época ele tinha 22 anos e era um amigo de Rui Pedro. E segundo informações, Afonso Dias sempre levava o Rui Pedro para se envolver com uma mulher adulta, é claro, e para ter suas relações sexuais com essa mulher. Ele ele abusava sexualmente do Rui Pedro. Segundo informações, o Afonso Dias ele abusava sexualmente do Rui Pedro. E a mãe e o pai eram totalmente contra essa amizade do Rui Pedro com o Afonso Dias. A investigação sobre o desaparecimento da criança diminuiu devido a faltas de pistas confiáveis. No entanto, o caso despertou interesse público ao ponto que o avistamento de Rui Pedro seriam numerosos ao longo dos anos de seu desaparecimento. A prostituta Alcina Dias confirmou que o Afonso Dias havia levado Rui Pedro para vê-la no dia em que ele desapareceu. Afonso Dias teria dirigido para vê-la Afonso Dias teria dirigido para vê-la em seu carro e perguntou se ela estava trabalhando. Quando ela consentiu, e ele ofereceu para pagá-la para fazer o sexo com Rui Pedro. Alcina Dias disse que Rui Pedro estava extremamente nervoso, chorando, quando saiu do veículo e dizendo que o Afonso havia forçado a encontrá-la. Alcina Dias acrescentou que ela tentou acalmar o garoto, perguntou se sua mãe sabia que ele estava lá, ao qual o garoto respondeu que não. Rui Pedro, em seguida, supostamente partiu no veículo de Afonso Dias e Alcina Dias supostamente tentou fazer o depoimento das autoridades, mas nunca conseguiu identificar Afonso Dias pelo nome. E em 2011 ela finalmente identificou um tribunal. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Nogueira viajou para Disneylândia com a família e durante uma viagem a família Nogueira tirou várias fotografias enquanto passeava e uma dessas fotos mostra o garoto sentado atrás da família, supostamente se parece muito com o Rui Pedro, e sentado ao lado do garoto está um homem de 40 anos vestido uma jaqueta vermelha. A polícia portuguesa confiscou a fotografia para análise mais aprofundada, mas nenhum processo foi feito em relação a esse avistamento. Em 1º de setembro de 1998, as 13 forças policiais prenderam uma operação internacional de pornografia infantil conhecida como Wonderland Club.
o agente recebeu o codinome de Operação Catedral e resultou confiscou 750 milhões de imagens e vídeos representando 1.263 crianças diferentes. Rui Pedro estava entre poucas crianças, apenas de 16 anos, que puderam ser identificadas. No entanto, seu paradeiro permanece desconhecido. A polícia suspeita que ele tinha sido assassinado por seus sequestradores depois de ter sido abusado diante das câmeras e por outros membros de um anel de pedófilo. E a investigação do Rui Pedro ligou para os pais, porque a criança não compareceu às 5 da tarde, e ele rapidamente começaram a procurá-lo, como o Pedro havia dito para sua mãe que ele estava planejando se encontrar com seu amigo Afonso. A polícia questionou que o Afonso Dias estava alterado no estado emocional enquanto era interrogado. Simplesmente respondeu que não sabia do paradeiro do garoto, mas o que a polícia deveria fechar a fronteira. Afonso Dias foi interrogado pela polícia. O primo de Rui Pedro, João André Mendonça, contou à polícia que ele e o Rui Pedro tinham tido uma conversa em que o Afonso Dias tinha convidado para encontrar-se com uma prostituta, e André disse que não havia juntado a Rui Pedro e Afonso naquela noite porque sua mãe não iria deixá-lo sair de casa. O julgamento, Afonso Dias teve o início de novembro de 2011. Alcina Dias identificou o tribunal e dia 3 de outubro de 2014, Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro de menor durante a tarde de seu desaparecimento. E para o próprio desaparecimento, 18 de março de 2015, Afonso Dias foi levado para a prisão por seu advogado e depois foi mandado para detenção e foi omitido pela polícia, e ele cumpriu uma sentença de 3 anos que foi reduzido para 2 anos por um bom comportamento. No dia 19 de março de 2017, Afonso Dias foi liberado. E existem muitas controvérsias relacionadas aos pais de Rui Pedro. Filomena Teixeira disse à polícia que não investigou os membros da família, o vizinho e o carro de Afonso Dias, no qual testemunhas disseram que viram o Rui Pedro entrar, e também disse que foi assediada sexualmente por um dos inspetores, é claro. Na polícia judiciária, era um dos competentes no início. O caso foi muito maltratado. Foi o pior pesadelo que eu podia ter. Eu estava sozinha a lutar contra pessoas incompetentes que chegaram a me dizer que não estavam preparados para esse tipo de coisa. Como é possível? À altura não fizeram nada, diziam que não ia ao monte e diziam que não gostavam de mim. Todos os dias a polícia sabe que eles tinham feito muitas coisas, procuravam um dossiê, aquilo não eram tudo de papel, e depois tinha cassetes no início de computadores. Procuravam dossiês, aquilo era tudo papel, e depois tinha cassetes, que aliás fitas cassetes que era usada na década de 80, 90. Quem não se lembra que fita cassete era fita de música, que para aqueles que não tinham CDs, LPs, eram fitas cassete de música. No início tinham computadores e eles não sabiam trabalhar com computador porque eram velhos e não sabiam trabalhar com computadores e muita coisa assim. E Filomena ligou para os hospitais, viajou várias vezes fora do Portugal, e uma delas foi internada para ver o material do pedófilo e em busca do paradeiro do garoto na Suíça. Quando foram apontados, foram muitas falhas de investigações, e Filomena Teixeira disse que
que serviu para contatar que ela dizia a verdade durante 13 anos. Chamaram ela de louca, assim, por passar todo esse tempo sem dar razão, afinal ela estava louca, afinal não estava louca, não estava louca, sempre estavam e ao caminho errado. E Manuel Mendonça acreditava que seu filho Manuel Mendonça acreditava que Afonso Dias poderia falar algo sobre Rui Pedro quando foi preso. Teve uma vida facilidade ao escolher, ao ser posto na cadeia e parecia um hotel. E, e o desaparecimento do Rui Pedro ainda continua sendo um mistério total. E ninguém sabe onde está o paradeiro desse menino. Tanto que foi muito mal feita, o serviço foi totalmente muito mal feito. Não acharam o Rui Pedro. Tanto que e essa história acabou chocando totalmente muito Portugal, é claro. Houve muitas fotos do Rui Pedro também, houve muitas fotos e ocorreu algumas imagens de tudo, o Afonso Pedro. E apesar de tudo, o caso Rui Pedro ainda continua um mistério, não sabemos onde que foi parar o Rui Pedro. E lembrou muito o caso de Madeleine, que é a menina que também está desaparecida. E ainda continua sendo um mistério, é claro, né? E que nem também o caso do Carlinhos, aquele menino que desapareceu no começo dos anos 70. Também eu vou comentar o caso do Carlinhos. E, e eu não peguei muitas informações. O Afonso Dias, ele, no julgamento do Afonso Dias, foi comprovado pelo juiz Carla Fraga. No dia do desaparecimento do Rui Pedro, o homem apresentou um menino de 11 anos para uma prostituta Alcina Dias, porém a hipótese no tribunal poderia ser feita por o outro homem e o outro menino. Rui Pedro entrou no carro de Afonso Dias e deixou a sua bicicleta atrás de um local do encontro. Certo testemunho comprovar que Rui Pedro teve dois encontros com o Afonso Dias e o Afonso Dias ia apresentar o Rui Pedro e João André para prostitutas. A contradição do tribunal diz que não ficou provado que Afonso Dias tinha formulado um plano para Rui Pedro manter-se relações sexuais com a prostituta. Afonso Dias mandou João André Mendonça não contasse sobre o convite que fez para ir às prostitutas por receio para não se tornar um suspeito. E também o João Rochinol, um dos inspetores da equipe de investigação PJ, declarou ao tribunal de 2012 que mentiu à imprensa em 2005 quando acusou a família de Rui Pedro ter escondido que o menino sofria epilepsia. Ao questionado pela imprensa no seguinte da declaração do tribunal, não conduz com uma mentira, é claro. Em junho de 2019 foi anunciada a produção de um filme inspirado em Rui Pedro, titulado como A Sombra, Uma Mãe Sabe. Também foi informada que as gravações iriam começar em setembro e encerrada em novembro de 2019 e foi escrito pelo Bruno Basco. O livro se chama Levaram-me, escrito por Paulo João Cristóvão, que conta a história, o caso de João Pedro, que é chamado Levaram-me. Eu vou até postar aqui. Pode pesquisar, você pode ver o caso sobre o livro do Rui Pedro. Bom, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso de Rui Pedro, que aliás foi um dos casos daquele menino que desapareceu. Onde está o Rui Pedro? Onde que ele foi parar? Se ele está vivo, se ele está morto, ou se ele está em vários cantos do mundo. Não se sabe onde que esse menino tá, o paradeiro do Rui Pedro. E apesar de tudo, continua sendo um mistério até hoje. Então, pessoal, clique no sininho, clique em gostei. Até!